6 comandos práticos com Docker e Docker Compose para facilitar a sua vida. Bom, se você não me conhece, me chamo Hili Maia e semanalmente aqui no meu canal eu compartilho conteúdo para ajudar profissionais da área de tecnologia a se prepararem para as melhores oportunidades dominando a nuvem da AWS. E saber trabalhar com Docker é fundamental também para você ter domínio da nuvem da AWS e se preparar para essas melhores oportunidades. Nesse vídeo, eu vou fazer inspirado num vídeo que eu fiz aqui no meu canal já e deu muito bom, deu muito resultado, a galera curtiu muito, que foi o vídeo onde eu mostro 8 comandos Docker para quem está começando a trabalhar com container. Nesse vão ser 6 comandos, só que agora vai ser com Docker Compose. Para você que quer trabalhar com Docker e sabe trabalhar com Docker Compose, sabe que ele traz um grande diferencial e acelera muito o seu processo, além de trazer organização no processo de gerenciamento dos seus containers. Então vou trazer aqui 6 comandos que provavelmente algum deles você não está utilizando. Então vai ser uma aula prática. É importante que você assista o vídeo de forma gradual, pois eu vou pegar um projeto de exemplo e vou evoluir nos exemplos. Então, pode ser que se você pular para o quarto exemplo, você não entenda porque não viu o primeiro exemplo, o segundo e assim sucessivamente, tá? Tenho certeza que algum desses você não está utilizando. Para utilizar o projeto, nós vamos utilizar o projeto que eu já costumo utilizar nos eventos, nos treinamentos gratuitos que eu realizo tempos em tempos. A BIA. A BIA é a aplicação em Node com React que está containerizada, que eu utilizo no Bootcamp Imersão AWS que eu realizo constantemente. Inclusive, no momento que eu estou gravando essa aula, está com inscrições abertas para esse treinamento. O link para você, caso tenha interesse em participar, vou deixar na descrição desse vídeo, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar minha tela para que a gente possa baixar o projeto e começar essa construção, tá? Olha só, eu estou aqui no GitHub do projeto, certo? Esse é o projeto que a gente utiliza no Bootcamp Imersão AWS, uma aplicação em Node com React que tem uma estrutura containerizada, ela tem Dockerfile, ela tem Docker Compose, ela tem o que a gente precisa para que eu possa construir esses comandos com vocês e vocês perceberem a importância desses comandos nesse processo. Como é uma aplicação real, vocês vão ver como faz sentido ter o domínio desses comandos que eu vou passar aqui, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos baixar esse projeto. Então, para baixar esse projeto, deixa eu aumentar aqui meu terminal. Vou dar um git clone, o link do meu projeto, github.com/enrile/bia e vou colocar aqui na pasta de aula Docker Compose. Beleza, baixei o projeto, vou abrir aqui ele. Ó, carregou aqui ele, tá? Então deixa eu ajustar minha janela aqui, pronto. Janela ajustada, passar rapidamente aqui para que vocês possam ver qual a ideia do que eu quero apresentar aqui, certo? Aqui está o nosso projeto. Ele tem o seu Docker Compose e tem o seu Dockerfile, ok? No meu canal tem várias aulas de Dockerfile, tem várias aulas mostrando o primeiro passo com Docker, tem uma playlist só sobre esse assunto e também tem aulas sobre Docker Compose. Então aqui vão ser 6 comandos para que você que está começando e já tem algum conhecimento possa aproveitar melhor o Docker Compose, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou subir aqui o meu projeto. Acompanhe o raciocínio para você não se perder. Olha como é interessante o que a gente vai fazer aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou subir o meu projeto, tá? Ele vai subir aqui o meu projeto, vai primeiro fazer o build, e aí vocês vão ver o primeiro passo dele, tá? Deixa ele subir aqui o meu projeto. Ó, terminou de subir aqui meu projeto. Vamos carregar ele. Ele está carregando na porta 3001, certo? Ó, tá aqui, carregou meu projeto. Vou rodar um comando para que eu consiga persistir dados nele. Vou aqui no readme, pegar essa instrução que vai permitir que eu persista dados nele, certo? Beleza. Rodei uma estrutura relacional, um migrate, para que eu possa persistir dados nele. Então, a partir de agora,
teste, beleza. Já consigo persistir os dados nele. Então, o primeiro comando que eu vou mostrar é o seguinte. Quando eu paro o meu projeto, para parar o meu projeto aqui, é só eu chamar o comando docker compose down. Isso aqui não é nenhum comando demais, vocês conhecem esse comando. Mas vocês podem se perguntar, depois de eu parar o comando, eu vou subir de novo o meu projeto para que vocês vejam o que acontece. Pronto, parei, vou subir novamente. Ó, quando eu subo novamente o meu projeto, vocês veem que meu dado continua persistindo. Você pode se perguntar, Henrique, eu queria utilizar esse Docker Compose no ambiente de teste. Eu queria zerar ele toda a vida. Como é que eu faço para zerar ele? Você pode rodar o comando, esse vai ser o primeiro comando. Docker Compose down -v. O que é que o -v faz? Ele apaga o meu volume. Aqui no meu Docker Compose, lá na estrutura dele, eu tenho aqui ó, o meu banco, certo? Então aqui no meu banco, eu defini um volume para ele. Quando eu defini esse volume, sempre que eu paro o meu Docker Compose, sempre que eu paro os meus containers, ele vai manter meus dados por conta disso. Agora, como eu coloquei o "-v", quando ele derrubar, ele também apagou meu volume. Então, quando eu subir novamente, ó, acabei de subir novamente, eu atualizar, beleza. Meus dados não estão mais lá. Show? Show de bola! Então vamos agora para o segundo comando. Já tem gancho com o primeiro. Perceba que eu falei que esse cenário possa fazer mais sentido para um cenário que você quer trabalhar com um ambiente de teste. Você quer trabalhar com um ambiente que seja para subir algo para a AWS. Então nesse caso pode ser que você não queira utilizar o seu Docker Compose padrão. Você queira utilizar um novo Docker Compose. Então vai agora o segundo exemplo. Como trabalhar com margem no Docker Compose? Ctrl C, Ctrl V para duplicar ele. Vamos para o segundo Docker Compose. Esse segundo Docker Compose eu vou chamar de Docker Compose.aws.yml. Então esse aqui vai ser um Docker Compose customizado, tá? Que eu vou fazer alguma customização dele para que a gente possa trabalhar. Vou colocar aqui a seguinte informação. Como é que eu farei para trabalhar com ele? Aqui eu vou colocar agora que ele vai trabalhar a minha aplicação web na porta 3002. No container 8080 e na aplicação web 3002. E meu banco aqui, vou dizer que local ele vai trabalhar na porta 5434. Certo? Então o que é que vamos fazer agora? Docker Compose -f, olha só, assim como eu consigo trabalhar com -f para o Dockerfile, eu consigo também para o Docker Compose. Então, eu posso colocar aqui um -f, e aqui no meu -f, o que é que eu vou passar? Qual é o nome do meu Docker Compose? Docker Compose.aws, ok? E aqui agora é só eu passar o comando que eu quero agora rodar. Docker Compose -f, Docker Compose.aws.yaml app. Então ele vai subir agora no meu projeto, só que agora utilizando o meu novo Docker Compose, certo? Então se eu der aqui ó, um Docker PS, perceba que agora ó, ele está rodando na porta 3002. Olha só, está rodando agora na porta 3002, certo? Então esse aqui, eu estou trabalhando agora com dois Docker Compose. Esse Docker Compose aqui pode ser perfeitamente um Docker Compose customizado para que eu possa utilizar quando eu for subir o meu ambiente na AWS. Beleza? Então, comando 1, Docker Compose down, com -v. Comando 2, Docker Compose -f para trabalhar com um arquivo customizado. Henrique, eu também gostaria de trabalhar com um Dockerfile customizado. Como é que seria então nesse caso? Então vamos lá. Terceira instrução, trabalhando com Dockerfile customizado. Aqui nós temos o nosso Dockerfile e eu queria também ter um Dockerfile para a AWS. Então vamos lá. Dockerfile para a AWS. Por que eu teria um Dockerfile para a AWS? Aqui pode ser que você queira fazer alguma customização. Querer trabalhar com uma versão diferente, uma imagem padrão diferente, querer fazer alguma customização específica, como por exemplo esse endereço aqui,
tá? Aqui é o endereço para gerar os artefatos do React, tá? Aqui ele vai fazer um build do React. Então aqui eu poderia colocar, por exemplo, o meu ambiente na AWS. Imagine que aqui seja inscrição.imersãoaws.com.br, tá? Que é o link de inscrição do Bootcamp. Então, vamos supor que esse seja o endereço agora. Então, com isso, ele já vai gerar uma imagem que vai ter os artefatos do React apontando para outro endereço. Como é que eu faço, ele, para customizar o meu Docker Compose para essa realidade? No caso aqui, vai ser o Docker Compose AWS. Esse Docker Compose AWS ele é composto por dois serviços. O server, que é da minha aplicação web, e o do banco. No caso aqui, eu quero customizar o server. No momento, o server ele aponta apenas para um contexto. Coloque aqui o ponto. No meu caso aqui, eu quero fazer uma customização adicional. Qual é a minha customização adicional? Eu quero agora, além de passar o contexto, eu quero passar um Dockerfile. No caso aqui, meu Dockerfile vai ser dockerfile.aws. Então, deixa eu pegar aqui o endereço dele, ou melhor, o nome dele, e vamos colocar aqui, ó, dockerfile.aws. Essa é a minha customização, certo? Vou mostrar aqui para vocês como é que está rodando nesse momento. Aqui eu já derrubei o ambiente, mas nesse caso aqui ele está apontando para localhost. Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte agora. Docker Compose -f, Docker Compose aws.yml, e aqui nele ele está agora com o Dockerfile, que é o Dockerfile AWS. Então agora ele vai gerar os artefatos do React, apontando a URL para inscrição.imersãoaws.com.br. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó, Docker Compose -f, Docker Compose AWS YAML, build. Vou fazer um build de quem? Um build do server. Opa! Vai ser um build do server. Ok? Então vamos lá. Fazendo o build do server. Olha aí. Olha só o endereço aqui já passando alterado. Então nesse momento, olha que legal. Já estou trabalhando com um Docker Compose customizado e um Dockerfile customizado. Então perceba que você pode brincar com essa realidade de ter vários Docker Compose e vários Dockerfile para compor os seus diferentes ambientes e solucionar diferentes realidades, tá? Então agora, se eu subir a minha aplicação utilizando esse Docker Compose, vamos mudar aqui para app. Vamos ver se a nossa API está apontando para o novo local. Ó, vou dar aqui um F12 para ver o inspect. Ó, carregar aqui. A chamada da API acontece aqui nessa rota tarefas. Olha só o endereço que está com ela. inscrição.imersãoaws.com.br. Ou seja, os artefatos do React foram gerados com o endereço customizado que está lá no meu dockerfile.aws. Beleza? Então, comando 1, Docker Compose DAO, com "-v". Comando 2, Docker Compose -f, para que a gente possa ter um arquivo customizado do Docker Compose. Comando 3 é o nosso Docker Compose build customizado. Vou colocar aqui, comando 3. Docker Compose com file customizado. Vamos agora para o comando 4. Comando 4, pessoal. Seguinte. Deixa eu parar ele aqui e rodar com "-d". Deixa ele parar aqui. E vou rodar com "-d". Deixa eu deixar jogado assim, pronto. Comando 4. Vou subir de novo o meu ambiente. Vou rodar aqui com "-d", modo detested. Beleza. Dá um docker ps. Eu tenho aqui, ó, meus dois containers rodando, o do Postgres e o da BIA. Henrique, como é que eu faço para entrar num desses containers para interagir com o terminal, ver o que é que está lá e fazer qualquer coisa?
você pode colocar um docker exec -ti, o ID do container ou o nome dele, certo? Por exemplo, aqui o nome desse container, aula docker compose server 1, ou então o ID dele. Fosse o ID dele, 59cc /bin/bash. Só uma parte é suficiente. Ó, estou dentro do meu container, certo? Então aqui pwd, ó, ls, vejo tudo que está lá dentro do meu container. Beleza. Mas eu vou subir meu ambiente com Docker Compose. Qual é uma forma de eu fazer mais simples isso? Porque nesse caso aqui eu tive que buscar o ID da minha imagem. Ou melhor, o ID do meu container. Ou então pegar o endereço gerado automaticamente por ele, tá? Que é esse aqui, ó, aula Docker Compose server 1. Ele faz uma composição e concatena aqui de forma sequencial. Aqui eu posso deduzir que é esse endereço. Mas se eu não quiser deduzir, quiser pegar do meu próprio Docker Compose, você pode fazer assim. Docker Compose, esse é o quarto comando. Docker Compose, vamos fazer em conjunto com -f. Olha só que legal. Docker Compose -f exec, e aí eu vou passar o nome do meu serviço. No caso aqui é server /bin/bash. Olha que legal, pessoal. Olha que legal. Então, eu já entrei no container de outra forma, sem precisar saber o nome do meu container e muito menos o ID. Legal? Então, aqui eu estou dentro do meu container. Olha só, tá aí. Eu posso rodar o que eu quiser nesse momento. Beleza? Então, comando 4. Vou colocar aqui um OK. Docker Compose exec. Comando 5. Vamos agora para o comando 5. Comando 5 tem ligação também com esse. Henrique, você falou que está gerando os nomes de forma sequencial, com base até na pasta atual. Ó. Ele utiliza aqui aula Docker Compose, que é o nome da pasta que eu criei no momento que eu baixei o meu projeto. Se eu quisesse dar um nome customizado para o meu container, para não ficar com essa questão de nomes randômicos, o que é que você pode fazer? Vamos lá. Tem como customizar isso também. Vou dar um Docker Compose down. E aqui, pessoal, olha o que é que eu posso fazer. Eu posso vir aqui embaixo de server e colocar aqui o nome que eu quero para o meu container. Então aqui eu posso chamar de container name e colocar aqui, ó, BIA. Olha só que legal. Vou colocar aqui BIA. E aqui em database vou chamar de DB BIA. Então vamos dar um Docker Compose app. Docker Compose app -d. Olha só, pessoal. Docker PS, olha que legal. Olha o nome agora dos meus containers. BIA e DBBIA. Então agora fica até mais fácil, eu já sei como chamar Docker exec -ti BIA/bin/bash. Olha que legal. Então já estou dentro do meu container agora com um nome que eu sei que meu container vai ter no momento que eu lançar ele, tá? Então isso dá também organização. Você já tem previsibilidade dos nomes que vão acontecer porque você já pré-definiu eles, tá? Então, comando 5 é você setar o nome do seu container. Você tem aqui tanto para a aplicação web quanto para o banco. E agora, fazendo sequência que eu falei, importante não pular, porque senão a pessoa se perde, é esse próximo. Acho que esse próximo é a cereja do bolo. Que é o seguinte, aqui no nosso Dockerfile, para quem teve um olhar mais atento, percebeu que eu coloquei aqui, ó, uma informação que é variável, certo? Essa informação aqui, ela pode mudar. Pode mudar de ambiente para ambiente. Perceba que eu criei um Dockerfile customizado só por conta desse endereço que eu queria mudar. E se você tivesse um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação, um ambiente de produção, um ambiente local, você iria sair mudando em todos os ambientes, ou melhor, gerando vários Dockerfiles e vários Docker Compose só por causa disso? Não. Você pode trabalhar com argumentos.
Olha que legal como fica a gente trabalhando com argumentos. Aqui eu poderia colocar o seguinte, ó. Poderia chamar de API URL. Olha só que legal. Poderia chamar ele aqui de API URL, tá? E aqui no meu Docker Compose, no momento do build, que é o momento que eu vou gerar ele, certo? Eu posso passar para ele a informação da API URL. Então aqui eu posso trabalhar com arg. Trabalhando com os args, nesse momento aqui, o que é que eu posso fazer? Aqui vai ser minúsculo. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso passar aquela informação para ele. No caso aqui vai ser API URL. Então aqui eu vou chamar de, aqui eu chamei inscrição imersão AWS. Cadê? Deixa eu pegar aqui o endereço. Aqui eu vou chamar agora de inscrição.formaçãoaws.com.br. Tá? Olha só. Args API URL. Então aqui no caso foi endereço inscrição.formaçãoaws.com.br. Beleza? Agora nesse caso, como é que eu vou fazer? Aqui no Dockerfile eu disse que eu vou utilizar essa API URL. Só que eu preciso definir quais argumentos serão passados para esse Dockerfile, para que ele consiga enxergar elas. Então aqui, arg API URL. Eu posso inclusive imprimir aqui para ver se está dando certo. Ó. Vou colocar aqui, ó, endereço da API da BIA. E aqui eu colocar para ele imprimir para eu ver se está tudo ok. Tá? Isso aqui vai livrar muita dor de cabeça sua. Tenho certeza. E também vai facilitar muito o processo quando você está trabalhando com vários ambientes. Joia? Então, beleza. Deixa eu ver se eu tenho algum ambiente rodando. Tem não. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Docker Compose -F, Docker Compose, AWS, build, server. Então, vou construir novamente agora. Vou até aumentar aqui para a gente ver como é que vai ser o nosso resultado. Vamos lá. Olha só, pessoal. Opa, aqui eu coloquei errado. Coloquei endereço. Mas olha só, pessoal. Aqui já deu para ver o resultado. Ó. Endereço da API da BIA. Tá aí, ó. Já imprimindo o endereço do ambiente. Então, ele já conseguiu passar o argumento para o meu processo de build para que ele consiga utilizar ele. Olha só que interessante. Agora, a gente vai ver se quando ele gerar a imagem, ele vai utilizar essa informação. Tá? Ele tem que gerar a imagem. Dentro da imagem tem que ter o artefato do React apontando para a inscrição.formação.aws. É importante vocês evoluírem nos estudos referentes a Docker, Docker Compose, Dockerfile, para que você tenha esse entendimento, a diferença de variável de ambiente, a diferença de argumento, a diferença do momento do build para a diferença do momento de execução. Por exemplo, isso aqui está sendo gerado no momento do build. Essa informação vai ficar já no momento do build, a imagem já vai ficar pronta com essa informação. Se eu passar uma variável de ambiente para o meu container API URL, não vai afetar em nada, porque isso aqui está no meu Dockerfile, no momento da geração da minha imagem, certo? Então, beleza. Vamos agora subir novamente o nosso ambiente, Docker Compose App. Cadê? Ó, Docker Compose app-d. Olha só, vamos dar F12 e ver o endereço que está apontando agora. Olha só, pessoal, tá aí, ó. inscrição.formaçãoaws.com.br/API/tarefas. Então, perceba que com isso toda a customização foi feita. Então, nessa aula, pessoal, o que é que eu mostrei para vocês? Mostrei como trabalhar com o Docker Compose para fazer o processo do DAO apagando os dados. Mostrei Docker Compose, você trabalhando com um arquivo customizado além do Docker Compose. Customizamos tanto o Docker Compose
quanto um arquivo customizado do Dockerfile e mostramos como trabalhar com isso ali no seu Docker Compose. Mostrei também você trabalhar com Docker Compose exec para entrar no seu container diretamente com instrução do Docker Compose, já que você define ali os seus services. Isso facilita muito, já que você não sabe, até então não sabia o nome do seu container. Mostrei também como customizar o nome do seu container. Mostrei também como você trabalhar com argumentos. Acho que esse aqui foi a cereja do bolo para esse processo, para quem está começando e não sabe como, fica confuso se vai passar argumento, se vai passar uma variável de ambiente. Processo de build, você vai passar argumento. Então, mostramos como passar argumento e como customizar a nossa imagem com base no argumento que foi passado. Pessoal, se esse conteúdo que eu passei fez sentido para você, então vai fazer mais sentido ainda você participar de um treinamento gratuito que eu vou realizar de AWS. Nesse treinamento, você vai ter contato com esse projeto que eu mostrei aqui, a BIA. Nós vamos mostrar como pegar esse projeto, como containerizar ele, como colocar ele para rodar na nuvem da AWS com alta disponibilidade de ponta a ponta, num treinamento gratuito de uma semana. Você vai ter contato, além de Docker, com processo de build, processo de deploy sem downtime, processo de escalabilidade, trabalhar com banco na AWS, configurar a parte Security Group, Application Load Balance, domínio com HTTPS e muito mais. Esse treinamento vai acontecer em breve, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo o link para que você possa acessar a página de inscrição e realizar a sua inscrição quanto antes. Esse treinamento, pessoal, é um formato diferente de tudo que você encontra na internet. Por quê? Porque nesse treinamento eu proponho desafios para que você coloque o seu conhecimento em prática e a minha equipe corrige cada um dos desafios. Então, dessa forma, se você entregar todos os desafios, além de validar seu conhecimento, você vai poder emitir o certificado desse treinamento. Uma oportunidade única, mas por conta dessa trava de ter que corrigir os desafios para que possa realmente validar o seu conhecimento, as vagas são limitadas. Imagina milhares de pessoas se entregando desafio. Eu não tenho um braço, minha equipe não daria conta para corrigir todos esses desafios. Então as vagas são limitadas. Vou deixar o link na descrição para que você possa garantir sua vaga o quanto antes. E se você tem interesse em se aprofundar nesse universo de Docker, nesse universo AWS e aprender comigo como se preparar para as melhores oportunidades da área de tecnologia, você tem que entrar na lista de espera do meu treinamento pago chamado Formação AWS. Nesse treinamento nós temos uma metodologia própria, que inclusive nesse treinamento gratuito eu apresento uma parte dessa metodologia. É a forma que a gente conduz esse treinamento gratuito. Mas a formação AWS tem uma metodologia própria para fazer com que você se prepare para as melhores oportunidades num espaço curto de tempo. Aqui no meu canal tem vários depoimentos de alunos que chegaram lá num período curto de tempo. Não é método. Melhor dizer, é método. Com método é possível chegar lá. Muitas vezes você fica estudando, mas sem o direcionamento adequado e não consegue ter o resultado esperado. Mas com método você consegue. Já tenho mais de 10 anos de experiência com a AWS, já capacitei milhares de alunos, então eu sei o caminho para chegar lá de forma mais rápida. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a meu trabalho a alcançar mais pessoas. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e vejo vocês na próxima aula.